Paz do Senhor. Amém. Sei que eu estava sozinho aqui. Que bom vê-los novamente nesse momento lindo em que a gente se encontra para celebrar ao Senhor, cultuar a Deus, fazermos a nossa adoração. Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E é importante estarmos reunidos para também estudarmos a palavra e crescermos juntos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui, alguns amigos que foram convidados para aqui estar. Sejam sempre bem-vindos nesse ambiente de adoração e de serviço ao Reino de Deus. Nós servimos a Ele. E eu quero servir também uma palavra que está no meu coração e que está no nosso propósito de estudarmos aí por algumas semanas dentro desse tema que já faz 2 semanas que a gente está estudando, transformando feridas, em pérolas. Eu creio que Deus vai continuar falando conosco nesta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso pessoal da mídia, que é difícil para eles. Todos eles trabalham fora, chegam correndo aqui e conseguem fazer funcionar, todo o sistema. Porque esse sistema está sendo gravado, ele não está sendo transmitido, ele está sendo gravado porque os professores de crianças, o pessoal que trabalha com as crianças, eles recebem esse material e eles transferem para a linguagem das crianças. Então, todas as crianças de vocês que vêm ao culto no domingo à noite, no culto deles, eles ouvem a mesma ministração da terça, na linguagem deles, pelos professores. Essa é a ideia. E daqui um pouco, mais grupos, mais faixas etárias da igreja, adolescentes, jovens, estarão também sendo ministrados dentro do tema da terça-feira, para que nós consigamos ter uma igreja, toda a igreja, escutando e vivendo o mesmo momento, de conhecimento, de estudo e também de impacto pela palavra, porque é a palavra que faz o impacto. Não é eu, não é o conhecimento, mas é a palavra de Deus que vai impactar a nossa vida. E se ela impactar e nos transformar, ela alcançou o seu propósito. Eu gostei de ver que o pregador da noite do sábado estava pregando aqui no nosso congresso. Ele falou sobre isso, sobre o impacto da transformação que tem que haver. E eu preciso a cada dia ser transformado, nós precisamos a cada dia ser transformado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que de glória em glória a gente vai sendo transformado. Observe que a vida do cristão, a vida do crente na Bíblia, nós temos um hábito às vezes de dizer, não, a vida é um ciclo, a vida é cíclica. Ciclo e cíclica é coisa de grego, é coisa da mitologia grega. Cristão não é ciclo, é de glória em glória, é degrau. Cristão é degrau. Jacó enxerga uma escada. Paulo fala de degrau. A vida para o crente não é um ciclo. Não é também uma montanha russa, que nem a sintonia de Beethoven. Um pouco está lá em cima, um pouco está lá embaixo. A vida do cristão é para crescer. Crescer, crescer, crescer. Você quer crescer? Amém? Você quer crescer? Se prepare para doer. Não tem como crescer sem dor. É ou não é? Quem tem os adolescentes aí de 12 a 14 anos... que a gente espicha as pernas e depois espicha os braços, a gente tem dor. Os adolescentes aí sabem disso, que estão vivendo. A gente que passou faz um bom tempo, acho que faz uns 10 anos que eu passei da adolescência, eu já não lembro mais da dor, mas quem está vivendo lembra da dor, porque está crescendo. Então crescer dói. Então se prepare, quer crescer? Ainda você quer crescer? Vai doer. Amém? Então o nosso tema de hoje ainda estamos falando sobre a paz, que é o primeiro ponto desse nosso estudo. Estudamos sobre a paz com Deus, que foi ferido, que é uma ferida que causou na alma falta de paz com Deus. Depois tivemos estudando a semana passada sobre a paz consigo mesmo. E hoje eu quero falar um pouco sobre a paz com o próximo. A paz com o próximo. Então, meus irmãos, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2,
Eu vou me basear em cima desse texto para nós pensarmos um pouco. Atos 9, 1 e 2 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes caminho ou do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Queridos, aqui, então nós temos a história, o início do lendário Paulo, que nós conhecemos das Escrituras. E tem muitas pessoas que, às vezes, dentro do meio cristão, cristãos, crentes, que estão tal como Paulo, que atacam, machucam e afastam quase todos os que estão na sua volta, né? Estão machucando, e a gente às vezes até quer distância dessas pessoas tóxicas, que estão sempre machucando, sempre te picanhando. A gente quer distância, mas a gente precisa perceber e olhar e conhecer nas Escrituras que ela está machucada. Ela não está saudável, é por isso que assim ela faz. Não é porque ela nasceu assim, não é porque essa pessoa é ruim, ela está machucada. Qualquer um de nós, meus irmãos, se tivermos com uma unha do pé machucada, encravada, ou caiu uma bigorna em cima, né, Daniel? E a gente está ali, a gente está se cuidando dela, mas se alguém pisar no pé da gente, a reação ninguém sabe o que pode ser, né? Concorda comigo? Nem você sabe que reação você teria se alguém te pisasse na unha encravada. Porque é automático. Quando a gente está ferido, quando dói na gente, a gente reagir. E muitos então estão nesse contexto, estão machucando outros. E a gente pensa, não, isso é ruim, isso não presta, não tem jeito. Mas é bem provável que ele está machucado. E observe que Paulo estava nessa situação. O apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso, e ele estava no momento, aqui, nesse momento que nós estamos lendo na Bíblia, ele estava no auge da sua carreira. O apóstolo Paulo, aqui nesse momento, ele era membro do Sinédrio. Observe que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali. A Bíblia diz que estava ali um moço, conferindo a sentença, e foi-lhe colocado aos seus pés a roupa de Estevão. O que estava acontecendo ali? O membro do Sinédrio, o Paulo, ou o Saulo, né, que alguns confundem, né, e até tem um hino da harpa que precisa ser corrigido. A gente pensa que os hinos da harpa são incorrigíveis. Não, o hino da harpa é inspiração de homens. A Bíblia é incorrigível. A Bíblia não precisa mudar, mas os hinos mudam. E diz lá, mas transformado foi em um Paulo. Nada a ver. Paulo e Saulo é a mesma pessoa, com dois nomes distintos, porque Saulo era o nome judaico, hebraico de Paulo, porque a sua mãe era hebreia, Shaul, no hebraico. E Paulo era o nome dele grego, Paulus, porque ele era filho de pai grego. Então ele era dupla nacionalidade, ele era romano e ele era hebreu. E esse Paulo, então, ele estava no auge da carreira dele, porque ele tinha um grande conhecimento da lei, especialista na lei. Tinha sido aluno de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era um dos maiores rabinos daquela época, famosíssimo no conhecimento, e todos os seus alunos eram mestres. Paulo, ele então tinha galgado o direito de ser membro do Sinédrio. O Sinédrio era hoje o Senado da República. E na época não era por votos, era por méritos. Era a meritocracia grega, influenciava no sistema hebreu, e ele estava lá como membro do Sinédrio.
raro eram os membros do Sinédrio. Paulo, então, como eu disse, tinha muito conhecimento da lei e dos profetas. Tinha um grande conhecimento da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que você tem aí. E bem provável, né, pelo que a gente conhece da cultura hebraica, é bem provável que ele sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Tinha um domínio dos profetas, tinha um domínio do Talmud. O que é o Talmud? É a explicação dos rabinos sobre a Torá. O conceito dos grandes rabinos sobre a Torá. Então era um homem que dominava isso, respeitado, respeitadíssimo em todos os lugares. O problema era o que ele tinha na mão. O que diz ali que ele tinha na mão? Cartas dos oficiais romanos para prender os da seita do caminho. Quem era essa seita do caminho que eles consideravam? Eram aqueles que seguiam Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, Pedro começou a primeira pregação e muitos outros pregaram e houve uma grande conversão. E aí o povo hebreu chamava eles o povo do caminho, porque uma vez Jesus tinha dito: eu sou o caminho. E aí então Paulo tinha autorização para estar ali prendendo, matando se fosse preciso, e assim ele fazia com tranquilidade. Ele machucava a gente, fazia tudo isso bem tranquilo. E quem eram essas pessoas que ele maltratava, que ele machucava, que ele prendia, que ele matava? Seus irmãos de sangue e de fé. Porque o pessoal da seita do caminho continuava crendo na Torá. O pessoal da seita do caminho continuava vivendo as regras do Antigo Testamento que nós conhecemos. Ele continuava desenvolvendo o mesmo culto judaico. Então eram iguais, eles faziam tinham os mesmos procedimentos que ele. O problema é que ele estava correndo atrás para matar e prender. O que fazia com que Paulo assim fizesse? Qual era o porquê que Paulo fazia isso? Por que Saulo desenvolvia essa ação, meus irmãos? O problema é que ele tinha dentro de um sistema religioso, ele com todo o conhecimento da época, ele com o coração voltado para tentar fazer certo, ele estava um grande muro de separação entre Deus e ele. Irmãos, quando Paulo vive na terra, se você observar na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar 613 mandamentos, que são os mandamentos para seguir a Deus. São 613. Os 20 mandamentos de Êxodo 20 e um compêndio desses 5 livros com os outros 393 os 10, do Êxodo 20 com os outros 603 mandamentos e dá 613. Tá? O que acontece? Esses 613 mandamentos tinham sido adulterados, mudados, criando, e no tempo de Paulo havia 5.000 mandamentos. 5.000 mandamentos que os eruditos hebreus criavam algo além para subjugar uma porção de discípulos. Eles construíam uma ideia mais pesada, porque, irmãos, como é fácil. Hoje eu estava com os obreiros aqui do campo, né? Toda terça a gente se reúne de tarde aqui com os líderes das congregações do campo, e eu estava passando para eles algumas posições de liderança. E como é fácil, meus irmãos, as pessoas quererem ficar na posição do eu mando aqui, eu sou o dono desse negócio. E para isso acontecer é preciso inventar leis.
É preciso inventar regras. É preciso vender ideias de firmeza. Então o que acontecia? Esses rabinos perdidos na graça, perdidos na comunhão com Deus, perdidos na intimidade, começaram a criar algumas regras, algumas coisas além, para dificultar e fazer com que os seus seguidores fossem diferentes dos outros, por status ou pelo que eles faziam. Por exemplo, vocês lembram que Jesus um dia estava caminhando com os seus discípulos tiveram fome, e eles pegaram os cachos de trigo e comeram na mão? Quem é que já pegou um cacho de trigo, esfregou na mão e comeu? É muito simples, né? Quem está perto de um trigal, a tendência é fazer isso, né? Pega o cacho de trigo, esmaga ali, dá uma sopradinha e come o grão. Os seus discípulos estavam ali, estavam com fome e fizeram isso. O que disseram para ele? Como pode você ser um grande rabino, influente, e deixar os seus discípulos comer sem lavar as mãos? Está na Bíblia essa regra? Não está. Mas tinha algum rabino criado que antes de um judeu comer, para título de purificação, deveria lavar 7 vezes as suas mãos em 7 talhas diferentes. E os seguidores daquele rabino gostaram da ideia e começaram a seguir e disseram: nós somos diferentes dos outros, porque nós lavamos as mãos 7 vezes, e se tornou uma regra para Judá, para Israel. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos, que tem coisas que vão grudando em nossa doutrina, que vão colando em nossos dogmas, que são coisas de homem e que nós rebentamos se defendendo e dizendo que é de Deus. Paulo vivia nesse processo, matava gente com isso, por causa disso. Paulo vivia nesse momento, nessa fase, eu faço tudo isso. Lembra que Jesus um dia, agora vamos desmistificar um texto da Bíblia aqui, que eu provavelmente vou mexer com os pregadores, e estudiosos da Bíblia, mas eu vou mexer. Muitos de nós, e eu já fiz isso, antes de entender esse contexto, e já preguei, disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vinde você para Jesus, aceita Jesus. Olha ele dizendo: vinde. Jesus não estava dizendo para as almas, para não salvo esse texto. Ele estava dizendo para os seus discípulos: pode me seguir, que o meu jugo é diferente dos rabinos. Esses 5.000 mandamentos eu não vivo eles, eu vivo da Torá, 613. Por isso que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tinha nada a ver com salvação de alma. Então, meus irmãos, Paulo vivia nesse contexto. Paulo vivia nesse pedestal criado por uma religiosidade que não lhe sarava a alma. Paulo vivia numa religiosidade intensa, mas que trazia nele vontade de matar. Paulo vivia uma religiosidade tão intensa que deixou ele cego. Literalmente cego depois, né? Isso nós podemos usar, mas não dá tempo para mim trabalhar por que ele ficou cego lá, junto com Ananias. Mas ele vivia literalmente cego. Ele não enxergava o seu semelhante como seu irmão. Ele não conseguia entender que alguém podia se comunicar com Deus sem a barba, que era obrigatório para o hebreu. Ele não podia entender que alguém podia se comunicar com Deus vestido uma veste romana. Ele não compreendia e não conseguia passar na sua mente que alguém podia se comunicar com Deus sem antes fazer a lavação de mãos e todo aquele processo litúrgico, que não é a lei que tinha, era os rabinos, e criaram uma situação. Isso deixou ele cego espiritualmente, meus irmãos, e automaticamente ferido no seu interior.
Paulo estava ferido. Paulo estava tentando com todas as suas forças agradar a Deus. E eu te digo assim, não tente com as tuas forças agradar a Deus. Não tente com os teus mecanismos agradar a Deus. Certo dia eu trabalhei uma mensagem forte lá, num lugar onde eu estava trabalhando, pregando. Eu não posso dizer lá em Jari, porque senão o Diesel me cobra, né? Mas lá numa cidade onde eu estava trabalhando, eu trouxe uma palavra forte sobre as obras da carne. E no outro meio da semana, um irmão marcou um horário comigo. Me pediu, pastor, me atende? Atendo. Aí ele chegou lá e disse, pastor, eu estou aqui com uma folha de caderno. E ele estava com uma folha de caderno cheia de obras que ele cometia. Olha aqui, pastor, eu quero que tu leia, pode ler, disse ele. Não quero ler tuas misérias. Não, isso aqui é tudo coisa que é obra da carne que eu faço, pastor. E que a tua palavra de domingo mexeu comigo, e eu não quero mais ter essas obras aqui. E eu anotei aqui, pastor, quer ler? Não, eu não vou ler, meu filho, não vou. Mas uma folha cheia de coisas que ele fazia, que ele estava fora da palavra. E aí ele disse assim para mim, pastor, o que eu faço para deixar de fazer isso? E eu disse para ele, dobrei a folha e disse, nem tente. Aí ele sentou para trás, agora sim, nem tente, meu filho. Porque se tu for tentar controlar as tuas obras erradas, meu filho, você vai só piorar o negócio. Se a gente for tentar se autocorrigir com o que é obra da carne, a gente pode corrigir alguma coisa que é humana, que é orgânica. Se você não faz exercício, você quiser fazer exercício, você se disciplina e faz. Mas é orgânico, é físico. Mas o que é obra da carne, o que é pecar, o que é errar, se você quiser lhe bater contra e se autodisciplinar, não vai resolver, porque isso é estrutura interna. Eu disse, olha meu filho, desiste, não faz isso. Mas o que eu faço? Eu preciso... Vai para os pés do Senhor Jesus e te encha do Espírito Santo, que Ele vai mudar a tua vida. Paulo estava assim. Estava vivendo algo, fazendo algo, mas dentro ferido, arrebentado, machucado. E com certeza, todas as noites, o apóstolo Paulo se sentava de repente lá na sua cama, porque muitos pensam que o judeu ora de joelho, né? Ele sentava lá à beira da sua cama e dizia, Deus, aqui dentro tem raiva, aqui dentro tem desejo de matar. Aqui dentro eu não quero mais as pessoas perto de mim. Aqui dentro tem rancor. Mas ele tentava se livrar disso. E no outro dia ele estava fazendo a mesma coisa. Paulo tinha um invasor. Lembra da pérola que nós estamos estudando? Lembra da ostra? O que a ostra precisa ter dentro? O que acontece com uma ostra quando um invasor entra dentro dela? Gera uma ferida. Gera uma ferida. E essa ferida incomoda. Essa ferida dói. Paulo tinha uma ferida. E sabe qual era o invasor que tinha entrado na vida de Paulo? Orgulho religioso. Ele se achava melhor que os seus irmãos. Porque ele nunca tinha cortado a barba, de repente. Ele se achava melhor que seus irmãos. Porque ele nunca tinha comido carne de porco, de repente. Ele se achava melhor que seus irmãos. Porque ele mesmo sendo romano, ele não adorava ídolos. Ele se achava melhor que seus irmãos. Porque ele nunca se prostrou na frente de César, adorando como um Deus. Ele se achava melhor que seus irmãos. Irmãos, não tem coisa mais triste é de que alguém religioso, orgulhoso da sua religiosidade, ele sempre vai ferir alguém. Ele sempre vai machucar. Ele sempre vai trazer transtorno.
Então, meus queridos, a religiosidade, ela faz o invólucro. A religiosidade mexe na roupa, mexe na estrutura orgânica de algum ser. E isso tudo pode ser mudado. Pode ser maquiado. Pior ainda, né? Eu posso me vestir de uma religiosidade e postar uma vida de uma religiosidade. Vocês não me conhecem, estou chegando agora, apenas 40 dias. Posso me vestir de uma religiosidade e vocês olhar para mim e dizer: mas amanhã ou depois essa maquiagem pode cair e aparecer o verdadeiro Amós. Religiosidade, ela dura, ela tem um tempo determinado e logo aparece quem é. Aleluia. Mas eu estou convicto que Deus está levantando uma geração em Campo Novo que não estará olhando para a religiosidade, não está olhando pelo comportamento de A, B, C ou D. E digo mais, e tomo essa posição, meus irmãos: costumes, usos e costumes. Usos e costumes. O único autorizado para falar sobre o assunto no campo de Campo Novo sou eu. Não autorizo ninguém a falar sobre usos e costumes. O único autorizado sou eu. Venha conversar comigo. E vai ser em particular. Porque isso é religiosidade. Dei um banho de água fria, mas não tem problema, é a palavra. Nós precisamos sim ter um caráter transformado. Nós precisamos ser mudado de dentro para fora. Nós precisamos estar com o nosso invólucro, que é esse corpo, que é essa estrutura, cheio da presença de Deus. Porque isso fere, isso maltrata. Paulo vivia assim. Mas agora no capítulo 9 de Atos, no versículo 4, 9 de Atos, versículo 4, diz assim, Jesus diz para ele, Deixa eu deixar você achar lá, quem quer achar. Não sei se está, não está. Não vai estar na tela aqui. 9 de Atos, olha só, meus irmãos. Jesus, o Filho de Deus ressurreto, já não era mais um ser humano, um homem normal, ele era Deus. E ele vai ao encontro do apóstolo Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Observe, meus irmãos, que Paulo estava correndo atrás de crente, atrás de pessoas, irmãos dele, pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Eu participei de um momento que eu tenho vergonha desse momento, mas eu preciso falar aqui, eu lembrei e preciso falar. Logo que eu me converti, eu participei de um momento, eu era já obreiro, eu fui muito precoce, o pastor era muito doido, o pastor que me ganhou para Jesus, ou que me cuidou. Eu me converti em novembro de 98, e em junho ele me separou para diácono, junho de 99. Então eu estava numa reunião de obreiros, ali naquele ano de 99, em que o evangelista responsável por uma congregação do campo, chegou na reunião de obreiro apresentando a sua filha para ser excluída da comunhão da igreja com 14 anos, porque ela tinha aparado as pontas do cabelo. E os obreiros aceitaram, e inclusive eu levantei a mão e disse: esse cara é top, imagina, não poupou nem a filha. Só que eu conheço essa menina até hoje, já está no 3º, 4º casamento, já gerou filhos aqui, já tem filhos atirados por lá, e nunca conseguiu mais se endireitar. Em um outro momento eu tentei trazê-la e trouxe ela para a igreja, mas não consegui manter, porque ela estava tão impregnada de raiva, de rancor, de angústia, porque a religiosidade um dia foi o poderoso destruidor da vida daquela menina. Mas quem não está ligado no céu
Ele fica contente com essas decisões. Quem está vivendo dentro de um contexto somente externo e não interno, não sente dor por alguém que se perde. Eu quero declarar para a AD Campo Novo: essa porta dos fundos é só para ir no banheiro. Nós não vamos perder ninguém para o diabo. Você crê nisso? Nós não podemos perder ninguém para Satanás. São vidas, são almas. Podem errar, precisam ser curadas, vão precisar ser curadas. Vamos tratar, vamos chorar junto, vamos cuidar, mas não vamos perder ninguém. Jesus aparece para Paulo e diz: por que tu me persegues? Observe, meu irmão, observe uma coisa. Quando eu e você, por causa de uma religiosidade, ferimos o nosso irmão, escute isso. Quando eu e você, por causa de uma religiosidade falsa, ferimos o nosso irmão, ferimos a Jesus também. Machucamos a Jesus também. Perseguimos a Jesus também. E ele diz: Paulo, por que tu me persegues? Eu escrevi aqui: Paulo estava perseguindo a igreja e automaticamente o seu líder, mentor e criador. Por quê, meus irmãos? Porque a lei que ele tanto amava, e volto a salientar, deve ser amada, porque nós temos uns crentes que pegam e dizem: não, a Bíblia é só do Novo Testamento para cá, é o novo tempo, é a nova vida, é só... Não, a lei existe para ser cumprida por nós, deve ser amada por nós e cumprida. Toda a lei. Agora, ela estava enferma. E vamos entender qual era essa enfermidade? Pega lá tua Bíblia e vamos achar Romanos 8, 3 e 4. Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, esse texto de Romanos, nós poderíamos ficar aqui uma noite inteira para dissecá-lo, mas eu quero tentar ser objetivo. O que Paulo está dizendo aqui? A lei é santa. Depois você vai ver no contexto que ele diz que a lei é santa, a lei deve ser seguida. Agora, o que fizeram com os 613 mandamentos dele? Criaram mais 4.900, 4.500 mandamentos. Criaram uma enciclopédia de mandamentos de homens da carne, que enfermaram a lei, criaram um problema na lei. E aí essa lei precisa ser alguém resolver essa situação, e vem Jesus Cristo na forma de carne. Aleluia. E cumpre a lei. Quando ele cumpre a lei como homem, ele está dizendo: você pode cumprir a lei também. Não a lei enferma. A Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, né? A Bíblia diz isso? Tua Bíblia diz isso, que Jesus cumpriu a lei? E aí a gente fica doido: mas como assim, se Jesus cumpriu a lei, mas curou no sábado? Como que Jesus cumpriu a lei e não lavou, os discípulos não lavaram as mãos? Por quê? Porque o próprio serviço do sábado estava adulterado. E um dia eu vou trabalhar o sábado aqui com vocês. Vão pensar que eu sou adventista. Mas o sábado deve ser, até hoje, ter o serviço do sábado. Mas não é o caso para hoje. Vou deixar vocês com um ponto de interrogação aqui. E não vou explicar pessoalmente, que senão eu vou cansar. Tá?
A lei estava enferma pela carne, pelas pessoas que enfermaram, pelas pessoas que não compreenderam a lei como ela deveria de ser e criaram um adendo. E as pessoas vão vivendo. Não sei se, infelizmente, aconteceu um fato, eu creio que faz uns 15 anos ou mais. Faz mais de 20 anos. Aqui no Brasil, de um pastor, infelizmente chamam de pastor, que estava tendo relação sexual com as membros da igreja, com as mulheres membros da igreja. Porque a Bíblia mandava. E se você acha no YouTube esse vídeo ainda, infelizmente, do repórter da televisão, que vai lá fazer essa entrevista com esse cidadão. E aí ele questiona, não, mas da onde tu fundamenta isso? Não, está na Bíblia. Está lá na Bíblia, em Oséias, diz assim: vai e pega uma mulher e adultera. E pegou o texto e foi mostrar para o repórter. O repórter diz: mas tem uma vírgula aqui, não é diferente aqui. Diz assim: vai, pega uma mulher adúltera. Que era o mandamento de uma ação de Deus para Oséias, para mostrar para Israel que Israel tinha adulterado. E daí ele olhou e disse: pois é verdade, eu não tinha percebido. Assim, meus irmãos, tem gente criando cacuetes na igreja e procurando na Bíblia uma sentença para lhe apoiar. Eu fui em igrejas que o homem tem que sentar aqui e a mulher ali. E aí eu fui perguntar: e qual é a origem desse negócio? Não, porque o crente tem que ser assim, a mulher tem que sentar aqui e o homem lá. E eu disse: tu sabe a origem? Sim, quando nasceu a Assembleia de Deus no Brasil, nós éramos perseguidos. Não sei se aqui tem a rua Padre Anchieta, praticamente toda a cidade tem uma rua chamada Padre Anchieta, que foi o padre que mais matou crente no Brasil, perseguindo. Nós éramos perseguidos. E aí, como a igreja crescia igual, e desenvolvia igual, e crescia igual, assim como a igreja de Jerusalém, eles começaram a mudar, porque olha, 1930, 1910, 1920, era outra cultura, era a cultura do facão, do soco. Todo mundo tinha uma peixeira na cinta, um 38. E não era normal estar num culto com uma faca na cinta e com um revólver, ou numa missa, era normal, porque daquela época isso era normal. E aí o que eles faziam? Pagavam alguém para entrar lá e mexer com a mulher de A ou B, para dar briga lá na reunião dos crentes assembleianos, para terminar a reunião. Aí fizeram as mulheres sentar num lado e os homens no outro, já na porta ter esse controle, para não ter esses problemas dos gaiatos que eram pagos vir mexer. Mas virou dogma, virou cacuete, virou religiosidade. E deixou muitas pessoas fora de Cristo, longe de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, estudar dentro de uma realidade. A lei estava enferma, mas por causa de quem? Eu fiz aqui, vai estar no meu livro, diz assim: essa enfermidade da lei não era problemas na sua estrutura, e nem mesmo um erro da parte de Deus, porque foi Deus que ditou a lei, mas sim a interpretação dela, e o conhecimento não levava o homem a ter uma íntima comunhão com Deus, pois seus guardiões tinham adormecido na fé e apostatado. Quando nós, os homens de Deus, queridos pregadores, queridos obreiros, quando nós ensinarmos a lei como ela é, o povo vai celebrar ao Senhor e ter comunhão com Deus. Quando nós não irmos para esse texto e pegarmos referência de A, B ou C e nos tornarmos papagaio de pregador e repetir o que os outros pregam, a igreja sofre, a igreja é machucada, a igreja fica doente. E nós precisamos é sarar, nós precisamos é curar, nós precisamos ser agente de transformação. Nós precisamos trazer isso para a igreja. Então, meus queridos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o resultado de alguém que está ferido. Ele sempre vai machucar alguém. Agora, quando Jesus se encontra com Paulo,
Mas Jesus se encontra com Paulo. Esse Jesus que veio à terra e se fez pecado por nós, padeceu na morte de cruz. Deus ressuscita ele dos mortos, derruba o muro de separação, traz a possibilidade de qualquer um de nós, qualquer indivíduo, por mais pecador que seja, possa estar em paz com Deus. Lembra por que eu ministrei? Agora você vai entender por que eu falei. A primeira coisa que precisamos é ter paz com Deus. Porque a paz com Deus, meus irmãos, começa a mudar o rumo das coisas. A paz com Deus, quando nós estamos em paz com Deus, Ele começa a gerar em nós uma referência, dentro da nossa mente. E a nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso seja. Aproximar de Deus. Logo, meus irmãos, se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Aconteceu com Paulo. Alguém aqui? Supremo Senhor, esse ferido que bate, que machuca todos com palavras, ele terá um encontro com aquele que tudo pode.
Aleluia. E Ele vai transbordar de graça, de amor, e vai te amar, e vai te cuidar, e vai te valorizar. E se por acaso você está aqui ferido esta noite, você não consegue compreender por que o irmão, a irmã tem liberdade para adorar e você não consegue. De repente você olha para alguém e diz assim, mas esse aí tem uns costumes diferentes do meu e não me serve. Se ele não estiver pecando, se ele não estiver ferindo a palavra, ame ele, cuide dele, perdoe ele. Não tem, meus irmãos, andar ferido só machuca os outros. Agora andar saudável traz alegria, traz um ambiente, muda o ambiente. A paz com o próximo, meus irmãos, precisa ser buscada. A Bíblia diz assim, que se possível, tenhais paz com quem? Com todos. Ele está falando no universal. Se possível, tenhais paz com todos. Porque pode ser que você não tenha paz com todos. Agora, aquele em que habita o Espírito Santo de Deus, tem que se comunicar com o Espírito Santo que habita aqui. E quem já não esteve num ambiente em que nunca conheceu o outro, nunca tinha visto, e o Espírito que está aqui mexe com o Espírito que está lá, e você se enxerga e se comunicam espiritualmente? Eu já fui levar um rapaz uma vez para fazer um exame numa clínica, acho que tinha umas 50 pessoas lá dentro. Eu estava lá sentado de camiseta e tênis, não era assembleiano, estava sentado lá de camiseta e tênis, levando aquele rapaz para a clínica, e dali um pouco o meu olhar se ligou com outro senhor lá, e a gente olhou 2, 3 vezes, e havia algo diferente. E aí, dali um pouco, ele disse, tu é da onde, rapaz? Eu, não, eu sou de Três Passos na época, eu sou de Esperança do Sul, eu estava em Esperança do Sul na época. Sou de Esperança do Sul. Ah, tá, não conheço ninguém em Esperança. Eu sou lá de São Luís Gonzaga. Ah, que tá, legal. Daí eu disse, não, vou lá. Eu conheço um pessoal de São Luís Gonzaga. Eu disse, quem é que tu conhece? É o fulano. Ah, não conheço, mas o que ele faz? Não, ele é crente lá, ajuda numa igreja assim. Mas eu também sou crente. Ah, tem coisa aí, eu sabia que tinha um espírito diferente. Não aconteceu isso com você também alguma vez? Quem tem um espírito tem isso. Mas agora às vezes o irmão tem um espírito, a gente conhece, mas ele é diferente de mim. Ele usa sapato bico fino e eu uso tênis, então eu não posso me acertar com ele. Estamos dentro de casa, às vezes nos degladiando, por causa de uma religiosidade. Quem tem espírito, como é que é? Quem tem ouvido, ouça. Amém, queridos? Hoje o negócio foi mais salgado, né? Você veio pensando que ia pular e dar glória a Deus? Vamos ficar em pé então. Querido, vamos cantar, pessoal? Queridos, eu preciso te desafiar aí nesta noite. Se possível você ficar bem sozinho, só tu e Deus, e o melhor jeito é ficar de olho fechado. A gente não fecha o olho na igreja por cacuete também, por costume, sabia? Crente olha com o olho fechado, católico reza com o olho aberto. Já ouvi falar disso, não tem nada a ver. A gente fecha o olho para a gente ficar sozinho. Não é porque é católico, que é crente, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. É uma prática muito natural que a psicologia ensina. Se você fecha o olho, você fica só você não observa nada que tem na volta. Porque o nosso olho fica procurando as coisas da volta e é natural. Ninguém vai te derrubar, ninguém vai te empurrar, né? Essa mania aqui não tem, tá? Fique tranquilo. Tá? Eu entendo que Deus veio para levantar o homem, não para derrubar. Tá?
Mas fecha o teu olho e faça um exame de consciência. Faz um exame. Será que tem alguém que você está ferindo? Fecha o teu olhinho aí e diga: será que tem? Tenta me responder aí para você mesmo. Será que tem alguém que está ferindo? Que você está ferindo? Com palavras, com ações, até às vezes com uma olhada fulminante. Será? Se você está ferindo, deixa eu te dizer, pode ser que você esteja doente, meu querido. Eu não quero te acusar de maneira nenhuma. Eu não quero colocar o dedo no teu rosto e te dizer que você está em pecado. De repente você é casado, está vivendo com a esposa, ou com o esposo, feliz ali, mas está ferindo ela com palavras, ou ele está sendo rude, está sendo ranzinza. Faz um exame de consciência. Pode ser que você esteja ferido. Pode ser que lá no passado teu pai fez isso contigo, tua mãe fez isso contigo, te formou dessa forma, e você pode dizer: não, eu não quero essa vida para mim. Hoje você pode tomar uma posição. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero me comportar dessa forma. De repente você está sendo ferido por alguém que você ama, e as pessoas que nos amam é as que mais nos ferem, porque a gente não espera que eles nos firam. A gente ama, a gente não espera que eles nos machuquem. Então você está sendo ferido. Deixa eu te contar uma coisa. Veja ele com olhos espirituais. Não olha com a boca que te fere. Não olha para o olho que te fere com um olhar fulminante. Não olha para a aparência do rosto, mas olha para a sua alma e diga: Senhor, você vai orar por essa pessoa hoje. Senhor, cura ela, Senhor. Aleluia. Sara essa ferida. Se você acha que está ferido e quer que o Senhor trabalhe na tua vida, se você acha que está ferido e diz: não, realmente, continue de olho fechado para ninguém te ver o outro fazer, mas eu preciso que você faça isso. Se você se sente ferido e está machucando alguém por causa dessa ferida e quer ser curado dessa ferida hoje, você levanta a tua mãozinha e fica com ela levantada, e nós vamos num ato profético orar por você. Alguém vai encostar a mão nessa tua mão ferida aí, e o Senhor vai curar. Aleluia. Lá, só encosta nessa mão que está levantada. Ô Neri, só encosta, vai lá. Só encosta naquela mão levantada. Os evangelistas aqui com autoridade minha, autoridade espiritual, essa mãozinha que está levantada, só encosta nela, num ato profético. Aleluia, pode ir. Essa mão que estiver levantada, você vai lá e encosta nela, evangelista, num ato profético. Aleluia. Que Deus vai derramar uma unção aqui de cura. Espírito. Ei, garamanda suye barras do genda suvianda ramachou ramandaraias. Me ajuda aqui, me ajuda. Só encosta nessa mão e você vai receber algo especial, profético da parte de Deus. É um ato profético que Deus está levantando aqui homens e mulheres curados, que não estarão mais ferindo, que não estarão mais machucando. Tem mais gente aí, evangelistas, fique atento, tem mais gente aí. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vai encostando aí. Você que ainda não fica com a mãozinha levantada, você vai receber uma palavra profética aí, em nome de Jesus. Daniel, vem me ajudar. Daniel, vem me ajudar. Tem gente lá, me ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde tiver uma mão levantada, Daniel, naquele setor lá, ó, usa a autoridade de Deus. Deus está te dando autoridade de cura aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sei, aleluia, que Deus está trabalhando de uma forma, Keila, aleluia, de uma forma sobrenatural aqui.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia. Receba aí, meu querido, é um toque profético sobre a tua vida, aleluia, de restauração, de cura, aleluias, aleluias. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Receba aí, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. O Deus que eu sirvo é o Deus que cura, é o Deus que trabalha na alma, não no exterior. Aleluia. Se você se sente curado, se você se sente feliz, adore, celebre ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Minha canção e o meu louvor. Aleluias, aleluias, aleluias. Não tenha medo, meu querido, de saltar na presença do Senhor. Não tenha medo de se sentir livre, livre, livre. Todas as nossas feridas foi levado na cruz do Calvário. Me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja fortalecido. Em nome de Jesus você receba força para quando você for ferido por alguém, ter a graça do Senhor e perdoá-lo. Aleluia. Deus te deu olhos espirituais. O meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Aleluia. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu senti vontade de você pegar na mão de alguém para nós orar agora. Aleluia. Teu vizinho do lado, pega na mão dele, um ato profético. Não sou de fazer isso, mas senti vontade. Não é Deus que me mandou fazer, tá? Quando é Deus que manda, eu digo que Ele manda. Mas eu senti vontade de que esse momento, de mãos dadas, você vai orar pelo teu vizinho que está de mão dada com você. Pai querido, em nome de Jesus. Ei, Ramá. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Tu és Deus de milagres, Tu és Deus de mistério, Tu és Deus de providência, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura. Eu estou pregando para uma igreja, Senhor, que está sendo restaurada, Pai, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Eu estou profetizando para a igreja de Campo Novo, Pai querido, que haverá dias, Senhor, de muita unidade, de muita comunhão, de muita intimidade contigo e com o próximo, Pai. Eu estou declarando, Senhor, que aquelas feridas do passado, que a religiosidade, que a diversidade de opiniões causou, Senhor, em nome de Jesus, seja restaurado nesta noite, seja curado, Pai. Eu declaro sim sobre esses homens, essas mulheres, idosos, crianças, adolescentes. Eu declaro, Senhor, a Tua graça misericordiosa de restauração, de cura. Oh, aleluias, aleluias. Eu quero ver, Senhor, o resultado disso.
Em breve, Senhor, almas sendo salvas, vidas sendo transformadas, Pai, porque o resultado, Senhor, de uma igreja unida é a expansão, é o crescimento, é a transformação da fibra moral da sociedade, Pai. Senhor Jesus. Aleluia. Creia, meu irmão, que é um novo tempo para a tua história. Creia, meu irmão, que é um novo tempo para a tua vida. Não deixa o inimigo te incomodar lá fora amanhã e dizer que tu não foi curada dessa ferida que te machucava, você que abriu o coração. Não deixa ele lá fora dizer para ele que foi um momento de emoção. Você vai dizer: não, Satanás, está derrubado. Aquilo que eu fazia eu não vou fazer mais. Aquilo que eu era eu não sou mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos encerrar assim mesmo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E você diz: amém.